bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, e então, como é que estamos os estudos? Já conseguiram compreender legal lá sobre a região amazônica, né, região norte, também chamada de região norte pelo IBGE, sobre a região nordeste e a região sudeste? Nesse vídeo agora nós vamos ver as duas outras regiões do IBGE, que é a região centro-oeste e a região sul. Então vamos lá, galera, vamos dar sequência. Então, nós estamos ainda no módulo 7, ainda falando sobre a divisão regional do Brasil. Falaremos então sobre a região centro-oeste, região sul e outros fatores regionais, né? Quer dizer, que outros fatores podem produzir diferenças ou diferenciações, né, entre essas regiões, que é o que mais vai caracterizar uma a outra, né? Então vamos lá. Temos então a região centro-oeste também, que ela é formada pelos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Vocês vão ver aqui o Pantanal como uma das paisagens mais marcantes da região centro-oeste, é muito forte realmente, né? O aspecto, a beleza cênica que apresenta, o quantitativo de água existente na área, né? O regime das chuvas, né? Além do Pantanal, temos o Cerrado, que é a vegetação típica dessa região, com arbustos e árvores baixas, resistentes aos períodos de seca, né? O clima predominante é o tropical, com invernos e verões chuvosos. O norte do Mato Grosso apresenta clima e vegetação mais próximos aos da floresta amazônica, né? Justamente pela proximidade com a vegetação amazônica. Essa área do norte do Mato Grosso, né, mais próxima da região amazônica, sofre a influência da vegetação amazônica e menor do Pantanal. Mas ela faz parte de um complexo só, em razão justamente da formação territorial da região centro-oeste. Então, vocês estão vendo Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui Brasília, né, o Distrito Federal, que compõe também, né, um alto nível de importância, porque ela é a capital do país, né, o centro administrativo e o centro do poder político do nosso país, né? A região centro-oeste aqui é muito conhecida também pelas atividades agropecuárias, né, especialmente a criação de gado de corte, né, gado para a produção de carne. Então é uma região também bem dinâmica, bem interessante no ponto de vista agrícola, né? Nós vamos ver então aqui no Pantanal, né? Aí vocês estão vendo a formação arbórea e também os animais, né? Especialmente muitas árvores, muitos pássaros. Aí vocês podem ver também o cerrado, né? Árvores de pequeno porte, todas retorcidas. O ipê amarelo que vocês estão vendo aqui, né? Então vocês estão vendo a característica aí do cerrado do centro-oeste brasileiro, que também tem ocorrência aqui no estado do Amapá, na região amazônica, um pouquinho diferente, mas característico por causa por motivos dele ser de um clima mais seco, né? Onde a exigência climática e a escassez de água força essa vegetação a se adaptar a essa ausência de água, essa falta de água. A quinta e última região é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem um clima predominante do tipo subtropical, com temperaturas baixas, podendo chegar abaixo de zero durante o inverno, né? Especialmente nos locais mais altos, ocasionadas pelas massas de ar frio que vem do sul. Há também vegetação de pinheiros, do tipo araucária, principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina. E os pampas, que ocorrem no Rio Grande do Sul. Então, os pampas, a área de campos grandes, pastos extensos que foram usados muito pela atividade agrícola, especialmente a pecuária, né, durante o período da expansão territorial brasileira. Então, também uma região que também tem um potencial agrícola muito grande, porque a região sul tem um tipo de solo que é um solo de origem basáltica, né, de uma
região que já foi vulcânica, e aí você tem sedimentos tirados dessas rochas basálticas que dão origem ao solo de terra roxa, né? Inclusive eles chamam de pé vermelho para o paranaense, né? Justamente porque esse solo ele chega a atingir mesmo, ele é bastante argiloso e tem uma quantidade considerável de matéria orgânica e facilita bastante a atividade agrícola. Hoje, claro, com o desgaste e a exploração desse solo, esse potencial diminuiu, né? Pulverizaram parte desse solo também em razão da atividade agrícola, mas é uma região assim, muito importante no ponto de vista da produção agrícola no país, né? E também, sob o aspecto cultural, né, é uma região que foi ocupada especialmente pelos europeus, e aí você vai ver a formação, por exemplo, de assentamentos de origem europeia, como os italianos, alemães, né, que fundaram cidades aí que se estabeleceram no território brasileiro, além de outras etnias também. Mas ela foi preferida justamente por causa dessa peculiaridade, né? Um clima subtropical, é um clima mais próximo do que é o da Europa, e também a qualidade do solo era muito grande, o que facilitou bastante a atividade agrícola durante o período da ocupação inicial, né? No mapa, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, né? Inclusive aqui vocês vão encontrar o ponto mais extremo do Brasil, né? O Arroio Chuí. Então essa aí é a região sul do Brasil. Aí vocês vão também na vegetação de araucária, né? Característica da área, foi muito usado na exploração de madeira. Aí vocês estão vendo aí os campos, né? Os pampas gaúchos, formado basicamente de gramíneas, essa vegetação que vocês estão vendo aí. Então é uma região também muito bonita e isso aí facilitou inclusive a ocupação dessa área para a produção de gado, né? E aí o motivo pelo qual vocês estão vendo é uma área plana, né? Com essa gramínea, né? Com essa vegetação rasteira aqui que o gado se alimentava, né? Posteriormente, claro, parte dessa gramínea ela foi plantada porque aí eles foram encontrando qualidades, variedades melhores, né? Que pudessem então alimentar mais rapidamente e com maior qualidade o gado criado nessa região. Então é uma região bem interessante também pelo aspecto cultural, né? A linguística deles é diferenciada também, ela se destaca com relação ao Brasil justamente pela influência da colonização europeia. Outras questões importantes, então. Além dos fatores regionais que produzem disparidades socioeconômicas entre si, há fatores que vale ressaltar. 1. O plano de ação do governo para reduzir as disparidades com a criação das superintendências. 2. A tentativa de integração territorial até aqui abordados. 3. A estrutura centro-periferia entre a região sudeste e as demais regiões do Brasil. Então esses são fatores então que contribuem sensivelmente, né, consideravelmente, para que você possa então ter disparidades, né, quer dizer, diferenças socioeconômicas. Por que uma região é mais favorecida do que a outra? Por que uma sofre mais do que a outra? Está relacionado a esses 3 fatores, ok? Vamos lá. O item 1, disparidades regionais. O distanciamento socioeconômico do Sudeste em relação às demais regiões levou o governo a elaborar um plano de ação para atenuar esses desequilíbrios. Foram criadas superintendências federais e suas áreas de atuação seriam as seguintes. Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, região Nordeste e Norte de Minas Gerais, né? Na área onde a gente já falou, já comentou, que é no Vale do Jequitinhonha. Então, essa seria a primeira superintendência. A Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Ela atuaria na região norte, no Mato Grosso, Tocantins e o oeste do Maranhão. A Sudesul, Superintendência do Desenvolvimento do Sul, toda a região sul. Sudeco, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul e Goiás. E a Sudeco e a Sudesul, elas desaparecem, elas foram extintas
durante o governo Collor, né? Então, o que são essas superintendências? Foram órgãos governamentais que foram criados com a finalidade de levar desenvolvimento para essas regiões, né? Justamente para diminuir, né, para minimizar os impactos econômicos e os impactos sociais nas demais regiões, especialmente a região norte e a região nordeste, né, que sofrem bastante. O item número 2, a integração territorial. Desde o início da nossa história, o processo econômico orientou as regras da integração territorial. A economia voltada para atender interesses no mercado externo permitiu a formação de ilhas ou arquipélagos econômicos, que impediam a formação de um espaço nacional integrado. Cada região tinha um papel a desempenhar. Então, o que ele chama aqui de ilhas ou arquipélagos econômicos? É porque o Brasil tinha atividades diferentes, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o café, a borracha na região norte, o algodão no Maranhão. E aí você vai ver que essas atividades elas ocorriam de forma meio que isolada. Elas levavam desenvolvimento para algumas áreas onde elas ocorriam, mas num todo elas não estavam integradas, não havia uma política voltada para o desenvolvimento econômico, né? Até porque isso a gente está falando aí do período que antecede até o Brasil República, nós estamos falando do Brasil Império, né? O Brasil colonial. Então, essas atividades ainda estavam isoladas, em função justamente da grande territorialidade que tem o nosso Brasil, né? Então, essas ilhas ou arquipélagos econômicos, né, que a gente falou ali ainda há pouco, consiste em uma estrutura em que o espaço geográfico nacional não é integrado, apresentando várias áreas desarticuladas. E aí eu coloquei um exemplo para vocês aqui, ó. A zona açucareira, né, a produção de açúcar na Bahia, o algodão no Maranhão, a pecuária nos sertões, né, especialmente no sertão nordestino, a mineração na região sudeste, o extrativismo vegetal em todo o litoral sul e a Amazônia, né, chamada droga do sertão, a exploração da borracha. Então, essas atividades elas ocorriam de forma isolada, muitas delas até contemporâneas, né, convivendo no mesmo momento histórico, mas elas não tinham articulação, não tinham ligação uma com a outra. Isso chama-se, então, de arquipélago econômico. Então, só para vocês darem uma olhada, ó, a economia no século XVI. Você vai ter aqui a grande parte ainda da ocorrência da pecuária nessa área, né? Você vai ter a cana-de-açúcar. No século XVII isso não vai alterar muito. Vocês vão observar aqui no mapa que essas atividades elas mantêm, né? Elas expandem para algumas outras áreas, mas elas mantêm. E aqui a economia do século XVIII, que nós vamos ver o Brasil também nessas mesmas condições, as mesmas atividades, droga do sertão, algodão, cana-de-açúcar, pecuária, a mineração, né, distribuída dessa forma aqui no território nacional. Entretanto, ainda era desarticulado. Nós vamos ver que essa desarticulação ela ocorre até início do século XX. Quando o Brasil ele, até então, as características dele foi de um país agroexportador, né? Então, nós tínhamos as produções agrícolas voltadas para o mercado externo, especialmente em grandes propriedades, chamadas de plantation, né? E o Brasil, basicamente, tinha uma atividade agrícola, né? De comercialização de cana-de-açúcar, depois do café, e aí nós vamos ter também a exploração vegetal e a exploração mineral, que passam a ser, então, o carro-chefe, posteriormente, quando se descobre ouro e pedras preciosas nas regiões de Goiás e Minas Gerais, né? Então, esse era o nosso Brasil até o início do século XX. Muito bem, pessoal. Vamos encerrando, então, esse vídeo de hoje. E no próximo nós iremos falar sobre a importância do café no processo de integração nacional. Eu quero deixar para vocês aqui uma atividade que consta na página 8 e 9, questões de 9 a 15, ok? Essa é a nossa atividade para vocês entregarem no nosso encontro que vai ocorrer esta semana, ok? Então vamos lá, a gente se encontra na próxima vez.